O espiritismo pode ser considerado cristianismo? É o que eu vou responder nesse pequeno vídeo. O espiritismo, para quem não sabe, não é cristianismo. Porque, para começar, nega 40 verdades de fé do cristianismo. Então, quais são essas 40 verdades que é uma verdade cristã, é uma verdade católica, que o cristianismo nega? Eu vou começar aqui a ler para vocês entenderem a gravidade que é. É lógico que, de viva voz, a gente já vê a diferença, que o espiritismo ele fala em reencarnação e o cristianismo fala em ressurreição. É totalmente diferente, ou seja, respondendo viva voz e bem rápido, já por esse detalhe, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Não é isso? Mas vamos às 40 verdades de fé católicas que são negadas pelo espiritismo. Número 1. Nega o mistério e ensina que tudo pode ser compreendido e explicado. Isso é mesmo? Por acaso o que é espiritual a gente consegue explicar pela razão? Os milagres que acontecem, a nossa razão entende? 2. Nega a inspiração divina da Bíblia. Olha pra você ver, espiritismo, hein? Nega a inspiração divina da Bíblia. 3. Nega o milagre. 4. Nega a autoridade do magistério da igreja. Ou seja, o magistério da igreja, ele foi constituído por Jesus Cristo na época dos apóstolos. Para quem não sabe, os bispos são sucessores dos apóstolos. Eles têm o munus, a autoridade, né, de ensinar. E eles sim nos ensinam, porque eles têm sucessão apostólica, ok? Coisa que o espiritismo não acredita, pois nega a autoridade do magistério da igreja. 5. Nega a infalibilidade do Papa, a infalibilidade papal. Nega a instituição divina da igreja. Ou seja, Cristo fundou a Igreja Católica. Todos vocês sabem. Mateus 16, do 13 ao 20, está ali a fundação da igreja. 7. Nega a suficiência da revelação. Ou seja, Cristo. Nega Cristo. E se revelou a nós. 8. Nega o mistério da Santíssima Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 9. Nega a existência de um Deus pessoal e distinto do mundo. 10. Nega a liberdade de Deus. 11. Nega a criação a partir do nada. 12. Nega a criação da alma humana por Deus. Olha que grave. Deixa eu ver o que eu perdi. Tá. 13. Nega a criação do corpo humano. 14. Nega a união substancial entre corpo e alma. Todos nós somos corpo e alma. Ao morrer, separa-se a alma do corpo. Nega 15. Nega a espiritualidade da alma. 16. Nega a unidade do gênero humano. 17. Nega a existência dos anjos. 18. Nega a existência dos demônios. 19. Nega a divindade de Jesus. Olha que grave. 20. Nega os milagres de Cristo. 21. Nega a humanidade de Cristo. 22. Nega os dogmas de Nossa Senhora. Imaculada Conceição, virgindade perpétua, Assunção de Nossa Senhora, maternidade divina. 23. Nega nossa redenção por Cristo. É o mais grave. 24. Nega o pecado original. 25. Nega a graça divina. 26. Nega a possibilidade do perdão dos pecados. 27.
nega o valor da vida contemplativa e ascética. 28. Nega toda a doutrina cristã do sobrenatural. 29. Nega o valor dos sacramentos. 30. Nega a eficácia redentora do batismo. 31. Nega a presença real de Cristo na Eucaristia. 32. Nega o valor da confissão, mas nega como lá acima, nega o perdão dos pecados, lógico que vai negar o valor da confissão. 33. Nega a indissolubilidade do matrimônio. 34. Nega a unicidade da vida terrestre. 35. Nega o juízo particular depois da morte. 36. Nega a existência do purgatório. 37. Nega a existência do céu. 38. Nega a existência do inferno. 39. Nega a ressurreição da carne. E por último, o 40. Nega o juízo final. Então, a gente que é católico, a gente tem que saber, a gente tem o livre-arbítrio ali, né? E estamos na Igreja de Cristo, né? Mas sabemos que esse livre-arbítrio, as pessoas que não... que todos nós temos o livre-arbítrio, as pessoas que não querem ser católicas, elas têm esse direito, a gente respeita, né? A igreja também ensina que a gente tem que respeitar a decisão das pessoas em não querer ser católico. É lógico que esse tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal é para você católico. Você católico que geralmente não conhece essas coisas. Nunca ouviu falar essas coisas, que às vezes você não tem tempo e tudo, não dá para ficar lendo, não dá para... vai só na missa do domingo, por exemplo. Então, não tem como, né? Então, não tem como ver esse tipo de conteúdo. Mas a internet, querendo ou não, ela virou um meio da gente levar as pessoas que estão estudando, levar as informações que geralmente não falam, né? Exemplo, de onde que eu tirei isso? Aqui, eu já tirei desse livro aqui, ó. Falsas Doutrinas, né? Do professor Felipe Aquino, da editora Cleófas. Né? Dá para comprar esse livro aqui pela própria editora Cleófas, que é a editora desse professor Felipe Aquino, católico, ele é lá da Canção Nova. Mas o que acontece? Às vezes a gente acha que parece ser, né? O povo faz caridade, o povo... e por aí vai, né? O povo tem devoção a Nossa Senhora, mas não é católico, não é catolicismo, entendeu? Então o que? Esse tipo de vídeo é para você católico não ficar encantado com falsas doutrinas, entendeu? Então é por isso que eu dei esse exemplo aqui, para você ver a profundidade de heresia. Às vezes não parece ser essa gravidade toda. Então daí que eu fui e fiz esse vídeo para você que segue o meu canal entender, né? Quiser compartilhar, pode compartilhar esse vídeo e tudo, porque o que importa é levar essa doutrina, a doutrina da igreja. Isso aqui não é razão. Por exemplo, o que o autor colocou aqui, não é razão dele, é o que a igreja mostra. Entendeu? Não é catolicismo. Não é catolicismo. Né? É lógico que a igreja fala do diálogo ecumênico, que já é um outro assunto e tudo, mas a gente respeita, mas eles na deles e nós na nossa. Nada de misturar as duas coisas. Entendeu? Então é por aí que é as coisas. Né? Mas pra frente eu vou ver se eu faço um vídeo até sobre o não julgueis. Entendeu? Citando sobre. Né? E eu vou fechar esse vídeo sobre citando aqui um pedaço que eu acho muito importante sobre esse mesmo tema do espiritismo. Adivinhação. Né? Já fala lá do Antigo Testamento, já fala da adivinhação, que já não é coisa boa. Né? Mas eu vou ler um trecho aqui do livro que eu acho muito interessante, né? Que até antes dessas 40 citações sobre essas 40 verdades da fé cristã que o Espiritismo nega. Aí tem um trecho aqui que eu acho muito importante. Em Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 18,
está escrito assim, os apóstolos, pelo jeito aqui são os apóstolos expulsando demônios, né? Está assim, ó, ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Aí embaixo aqui está falando assim, é óbvio que São Paulo não falara a um fantasma, ou a algo inexistente, apelando para a autoridade do nome de Jesus. São Paulo expulsou da escrava um demônio, um espírito de adivinhação, que estava na moça, e dava-lhe o poder de adivinhar. O demônio sabe se transfigurar em um anjo de luz. Esse trecho, transfigurar em um anjo de luz, que o demônio pode fazer, essa frase está em 2 Coríntios 11, capítulo 11 e no versículo 14. O demônio sabe se transfigurar em um anjo de luz, como nos alerta São Paulo. Então, é bom a gente ficar atento e ter conteúdos como esse, e você ouvir conteúdos assim, né? Sobre esse tipo de coisa. Nós respeitamos quem não quer ser católico, mas eles lá e nós cá. Porque se a gente pega e quer misturar as duas coisas, nós negamos a nossa fé, ou seja, nós apostatamos da nossa fé na Igreja de Cristo, nós apostatamos Cristo, nós apostatamos da fé da Igreja, negamos a fé da Igreja para agradar homens, colocamos o homem ou o próximo acima de Deus, entendeu? Então, busquemos sempre estar lendo. Para quem não tem condição, talvez tenha a Bíblia só, leia o Novo Testamento, medite, e daí o Espírito Santo vai revelando mais coisas, né? O Espírito Santo, é lógico, né? Se você tem a Bíblia em casa, Bíblia católica, que é ela que é a Bíblia, 72 livros, sabemos que a Bíblia protestante ela é manipulada, foi retirado 7 livros, né, por Lutero tirou 7 livros da Bíblia. Então que tenha a Bíblia católica, com 72 livros, e leia o rodapé, a parte de baixo, para você ver o que a igreja ensina. Nós católicos, nós não interpretamos a Bíblia, nós ouvimos o que a igreja nos ensina e passamos como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Então, porque nós estamos na era da informação, né? Então, nós podemos ser igreja em saída, como dizia nosso saudoso Papa Francisco. Então, busquemos, né? Busquemos nos informar sobre, né? Temos aí, ó, a Canção Nova, você pode digitar qualquer assunto que você quiser, você pode olhar o Vatican News, caso você tenha rede social, né? Você pode, caso você tenha a Bíblia Ave Maria, no rodapé dele, na parte de trás, né? No rodapé não, nas últimas folhas tem tópicos como imagem, intercessão, e por aí vai, né? Purgatório, tem lá. Então o quê? Estude que você pode ajudar o seu próximo, né, a saber o que a igreja nos ensina. E para fechar o vídeo, por que nós, católicos, não interpretamos a Bíblia? A igreja até nos aponta. Segundo Pedro, é um dos livros do Novo Testamento. Segundo Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20, está escrito dessa forma: a Escritura não é de interpretação pessoal. Então, não interpretamos a Bíblia. Católico vê o que a igreja, através do seu magistério, interpreta, a gente lê, entende e passa para o próximo. Salve Maria a todos e obrigado a você que esteve até aqui nesse vídeo.